Bora para mais um assunto. Seguinte, turma, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo aí, uma reflexão sobre um assunto que eu já reparei que muitas pessoas que estão ali iniciando na fase de investimentos têm, que é em relação a como chegar em um patrimônio substancial, né? Um patrimônio relevante, e aí ele começa a se comparar, começa a visualizar outros investidores. Aí ele vê, pô, o cara tem 10 milhões de dólares de carteira de investimentos, o outro tem 100 milhões, 50 milhões. E aí ele começa a ficar em dúvida de como que o cara chegou naquele ponto, porque para o cara que está, por exemplo, em 1 milhão de patrimônio, para ele considerar como chegar no patrimônio por exemplo, sei lá, 5 milhões, 10 milhões, ele já tem um caminho a seguir. Quando a gente chega em um patrimônio ali de 1 milhão de dólares, por exemplo, quando a gente chega em um patrimônio de 1 milhão de dólares, por exemplo, a gente pensa, a gente já tem o caminho traçado, né? A gente já sabe quais as formas para chegar na próxima etapa, o que é completamente diferente de quando nós estamos no ponto zero. Então é muito mais difícil você passar dos 50 mil para os 100 mil do que, por exemplo, você passar do 1 milhão para o 3 milhões, 4 milhões. Porque nessa fase inicial em específico, o que acontece é que você não tem muito caminho a seguir, você não tem uma trilha traçada, você não tem um passo a passo. Quando você já chega em um patrimônio um pouco maior, você sabe como que faz a multiplicação do dinheiro. Você só precisa de tempo e otimização. Já quando você está no patrimônio inicial, você precisa de criação. Você precisa saber como conseguir ganhar dinheiro, entendeu? Quando você já chega em um patrimônio maior, você precisa só aprender como ganhar mais dinheiro, porque a ganhar dinheiro você já aprendeu. Então, conversando até um pouco sobre esse tópico, quem vai gostar desse tipo de assunto já deixa o like, quem está interessado, quem tem essa dúvida também já vai se inscrevendo e deixando um like aqui no canal. E dentro desse tempo que eu estou aí no mercado de ações, que eu estou investindo, que eu estou administrando as empresas que eu construí também, eu comecei sempre foi uma dúvida inicial, por isso que eu acho que é um vídeo muito relevante para quem está construindo essa carteira de ações. Eu sempre pensava, pô, mas como que o cara chegou em 10 milhões de patrimônio? Como o cara chegou em 30, 40, 50, 100 milhões de patrimônio? Eu começava a ter essa dúvida e eu comecei a estudar esses acontecimentos. E um ponto muito engraçado é que eu não estudei pela mídia, não estudei pelo YouTube ou até mesmo em faculdade, esse tipo de coisa, porque eu acho que as histórias que estão na mídia, elas são muito, como que eu posso dizer, irreais, talvez a gente possa dizer assim. Então, o jeito que você vê no Instagram, o jeito que você vê no YouTube, o jeito que você vê na TV, são jeitos muito, quase que sempre uma exceção. E quando nós estamos se tratando ali de um caminho a seguir, nós não precisamos, nós não podemos, aliás, seguir exceções. É uma brincadeira que eu sempre falo quando eu falo alguma coisa, ou a gente está em um debate, uma roda de amigos, e aí a pessoa pega e ela dá aquele exemplo. Não, mas tal situação isso aconteceu. Isso é uma coisa quase que um pouco irritante, porque a pessoa ela pega uma exceção para tirar uma regra, sendo que na realidade ele tem que pegar a maioria dos acontecimentos. Então, quando você vê aquele cara que, nossa, ele inventou a roda, ele inventou o carro, ele inventou isso, inventou aquilo, são outras épocas, são contextos diferentes e principalmente são exceções. Quando eu comecei a querer entender esse tipo de coisa, eu comecei a primeiro tentar me conectar com pessoas que chegaram nesse determinado lugar em que eu queria chegar. Depois que eu comecei a conseguir me conectar, eu comecei a tentar entender, a ser curioso, perguntar, estudar,
participar, conhecer melhor a pessoa e naturalmente você acaba entendendo o como ela chegou no ponto que ela chegou. E algo que eu percebi assim, que é via de regra praticamente, se trata de renda. E é inclusive a minha filosofia de investimentos desde o início, que é renda. Então, tem muitos investidores que eu vejo, eles focando bastante na valorização do patrimônio. E até um dos primeiros livros que eu vi, que eu li, né, para aprender a investir, foi o do Décio Bazin, né, que é o Faça a Fortuna com Ações. E dentro dele também você pega, por exemplo, um Luiz Barsi da vida, que é um peixe absurdamente grande no mercado. Ele também utiliza a mesma técnica de Décio Bazin para poder formular a sua carteira, e sempre foi um conceito que eu percebi que ele é quase que via de regra. Por mais que existem exceções, você vê que a pessoa ela só constrói um patrimônio grande, um patrimônio sólido e principalmente uma riqueza maior quando ela foca na renda, em aumentar a sua renda e não tentando conseguir tacadas, sabe, aquelas tacadas de mestre. Tanto que você vê vários profissionais que ganham de tacada e esses profissionais eles não enriquecem, né? Você pega diversos exemplos, você pega o advogado, que mais? Corretor, médico, que são profissionais que de vez em quando dão aquelas tacadas e ganham bem. Eu estou falando de forma ampla, né? Geral. Claro que tem muitíssimos advogados ricos, muitíssimos advogados, muitíssimos médicos e corretores, profissionais, né, do ramo imobiliário que constroem um patrimônio absurdo, mas eu estou falando de maioria. Então o cara ele dá uma tacada lá e puf, entra 30 mil na conta, o cara dá outra tacada, puf, 50 mil na conta, e aí quando entra aquela bolada, ele queima o dinheiro. E isso é algo que destrói, deteriora o seu patrimônio 100%, você não investir ele, você ficar com ele, ou ficar com dinheiro na conta, né? Eu tenho pavor de ter dinheiro na conta, eu tenho que tirar ele da minha conta, através de investimento, comprando alguma coisa que vai me trazer um retorno. Eu odeio ficar com dinheiro na conta, então muito provavelmente sempre eu vou estar com um valor ali que é o mínimo para eu poder viver. Eu não gosto de pegar, por exemplo, das empresas, não gosto de pegar um salário ali fixo todo mês. Eu vou fazendo as pequenas retiradas conforme eu preciso. E assim nos investimentos também, eu acho a coisa mais idiota do mundo você ficar com uma bagatela na sua conta, porque dinheiro parado ele só diminui de tamanho cada vez mais. Então, o que acontece? Quando você começa a entender que só ganhar dinheiro não é o essencial para ficar rico, você começa a tentar entender quais são as outras formas. E essa foi uma das principais formas que eu entendi para você poder construir uma estabilidade, né, financeira e um patrimônio maior. É renda, você tentar cada vez mais aumentar a sua renda. Então, principalmente você que é investidor menor, para de tentar focar em investimentos que você vai tentar dobrar, triplicar, quadruplicar o teu patrimônio. Não, eu investi 100 mil, depois de um ano eu tenho 300, tenho 400. Uma que a probabilidade de você fazer merda tentando conseguir isso é muito alta, porque você não tem preparo e você vai acabar fazendo merda no desespero de ganhar muito. E outra que não é assim que funciona. Então você pega, por exemplo, tanto Décio Bazin quanto Luiz Barsi, Warren Buffett e outros investidores grandes, eles sempre, por mais que você depois com um grau de profissionalismo, você começa a comprar na baixa, você vê oportunidades que vão valorizar seu patrimônio, obviamente você também foca nisso, mas você vê sempre uma filosofia atrelada neles de renda. Então você ter a constância do sempre entrando é algo que vai começar a transformar a sua estabilidade. Então eu prefiro receber ali 10 parcelas de 10
do que 100 mil de uma vez, porque ao longo desse tempo você vai trabalhando, vai distribuindo dinheiro e vai entendendo o que acontece. É diferente, por exemplo, de você receber na pancada. Então, não, eu vou pegar daqui 5 anos 500 mil, ou eu vou ao longo desses 5 anos recebendo ao longo dos meses essa proporção de dinheiro. Eu sempre vou escolher ir recebendo essa proporção de dinheiro, porque automaticamente você vai alocando em outras coisas, investindo. Às vezes aparece uma oportunidade, às vezes você precisa do dinheiro também, e aí, ao invés de você fazer cagada tentando arrumar o dinheiro, você tem uma renda entrando todos os meses. Então, às vezes, você vê, era uma coisa engraçada que eu sempre olhava, não, o cara ele trabalha, sei lá, nessa determinada área há 30 anos. Sempre automaticamente o que eu pensava é, pô, o cara tem uma puta renda forte há 30 anos, que é completamente diferente do cara acertar 2, 3 tacadas em tempos esporádicos. Eu sempre entendi que a renda no longo prazo, todo mês entrando, por mais que às vezes numa quantidade bem menor do que o cara que dá tacada, ter ali todo mês entrando e pagando o seu erro e te dando oportunidade de novas oportunidades, sempre vai fazer você ganhar mais no longo prazo. E todo investidor, ele precisa, antes de investir, saber olhar a longo prazo. Tá? Se de alguma forma você teve um outro entendimento de como construir riqueza através desse vídeo, deixa seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal também. Aqui nós sempre conversamos sobre economia, administração, investimentos, e é um tipo de conteúdo muito interessante para quem está querendo construir riqueza. Então não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Tchau, tchau.